Então, nós paramos no capítulo 6, na questão 296, e como Marília falou, por favor, não fiquem com dúvidas. A gente tenta, um responde uma coisa, outro responde outra, e se a gente não tem a resposta hoje, a gente vai trazer no próxima vez, que é daqui a 3 semanas, se Vilarim e Marília deixarem. Então, a questão 296... acho que, não sei se tem alguém vindo pela primeira vez, o Livro dos Espíritos sempre, a questão é formulada por Kardec, né? E a resposta é uma compilação de várias respostas de vários médiuns aos espíritos, e ele aí colocava uma síntese e o que havia de congruência nessas respostas. As afeições que um espírito tem pelo outro podem se alterar quando ele retorna ao mundo espiritual. E sempre assim, eu acho que ele fazia essas perguntas baseadas em espíritos já com nível melhor, não espíritos inferiores, né? Não vou dizer espírito superior, mas não espíritos inferiores, né? E a resposta, não. No mundo espiritual, eles não conseguem se enganar um ao outro, porque não possuem mais o corpo físico que escondia os fingimentos. Assim, entre os espíritos puros, as afeições são inalteráveis. O amor que os une, é para eles uma fonte de suprema felicidade. Então, se o espírito chegou já no nível superior, ele não tem mais essa querela de rixa material, nada disso. Então, essas alterações aí, isso não muda, né? Essa afeição que tem um espírito pelo outro. Espírito inferior tem muita briga com muitos outros, né? Haja vista os nossos problemas de que, Marília? Não só de relacionamento, né? Mas de obsessão, né? 297. A afeição que uniu duas pessoas na Terra continua a existir no mundo espiritual? Sim, sem dúvida, desde que esta afeição tenha por base uma afinidade verdadeira. Mas se a origem dessa afeição estiver ligada à beleza física, por exemplo, ele desaparece quando a beleza desaparecer. Ô Marília, e no mundo espiritual a beleza tem alguma coisa a ver? Não, mas o que ele está dizendo é o seguinte. Eu fiquei em dúvida. As pessoas dizem assim, eu amava fulano, mas hoje eu não amo mais. Não amava, não é? Não amava. Porque se amasse, o amor, ele é para sempre. Quando você ama de verdade, você, por exemplo, a mãe ama um filho, ela deixa de amar o filho? Não deixa. Não deixa nunca. Pode ser o mais mala do mundo. Pode ser o mais mala. Você ama, né? Você ama. Agora, tem pessoas que se casam porque são atraídos pela beleza física. Tem pessoas que se atraem por interesse material. Tem pessoas que se atraem pelo intelecto do outro, pela conversa. Enfim, quando essas coisas vão embora, acaba o amor. Um amor que nunca existiu, né? Então, é isso que ele está falando. Quando a afeição é verdadeira, né? Então, por exemplo, quando o Vilarim morrer, que eu me encontrar com ele lá, eu vou continuar amando ele do jeito que eu amo. Quando minha amiga Ana Paula, que eu amo mais do que chocolate, desencarnar, eu vou continuar amando, porque é amor verdadeiro. Eu não amo ela, eu não a amo pela beleza física, pela beleza, enfim, entendeu? Por nenhum interesse, entendeu?
e quando o amor é de verdade, ele permanece para sempre. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, é exatamente isso que Marília falou, né? Aqui tem muita coisa ligada à relação material. E quando isso acaba. E lá, como não, entre aspas, no nível superior não existe mais isso, a afeição é para sempre. Ana Paula, você acredita em cara metade? Existe cara metade? Os espíritos, a questão 298 fala sobre cara metade. Os espíritos que devem se unir estão predestinados a essa união desde a sua origem. Cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, a qual fatalmente se unirá um dia. Não existe união particular, inevitável, entre dois espíritos. Então, quando vocês ouvirem falar em cara metade, desconsiderar. A união que existe é entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, de acordo com a perfeição que tenham atingido. Ou seja, quanto mais superior, mais perfeitos, mais os espíritos são unidos. Lógico, quanto mais inferiores, ainda ligadas aqui à matéria, aos sentimentos da terra, eles estão em guerra entre eles e entre todos, não é? Todos os males humanos nascem da discórdia. A felicidade completa resulta da concórdia. Vou perguntar agora de novo, mas vou dar o microfone a ela. A felicidade total, sem discórdia, é possível na Terra, Ana Paula? Não. A felicidade plena, ela não é da Terra. Só os espíritos puros conhecem a felicidade plena. E só fazendo um comentário sobre a cara metade, que o Vilarinho já estava aqui de lado discordando, eu não acredito em cara metade porque ninguém é a metade da outra. Todas as pessoas são completas, elas apenas se somam e não se completam. A minha pergunta é o seguinte: você, lá na espiritualidade, antes de encarnar, você não acordou que iria casar com um mala, tal, e chegou e encontrou ele, casou, isso não era compulsório, isso não é ter que casar com ele? Ali está dizendo o contrário. Ela aceitou. Isso não é compulsório. Esses acordos, eles existem de fato, porque existe a programação encarnatória na espiritualidade. Então, conforme a sua ficha, conforme a sua necessidade de relacionamento, esses resgates são feitos numa nova encarnação. Não obrigatoriamente no matrimônio, mas como pai e filho, como irmão, como amigo no centro. A gente tem vários tipos de relacionamento que podem constatar realmente um resgate. E isso normalmente, principalmente os de filho e os de marido, porque são coisas próximas demais da conta, né? Então, habitualmente, isso faz parte de uma programação reencarnatória. E você precisa aceitar sim, a não ser, a exceção, são nos casos compulsórios, também existe, mas você sempre tem o livre-arbítrio. E a espiritualidade sempre respeita isso. A gente sempre tem a opção de aceitar ou não. Agora, se você não aceitar e o resgate for necessário, ele se dará de alguma forma, seja naquela encarnação, seja na próxima. Seja por amor, e se não for por amor, vem pela dor.
porque o reajuste com as leis de amor tem que ser feitas sempre. Marília quer já derivar para outra coisa, não é o assunto, né? Mas é dos tipos de casamento, ela está falando, né? Então, realmente, a gente tem aqueles casamentos provacionais, né? Que basicamente é resgate mesmo, são aquelas duas pessoas que vêm e que se pegam assim, que parece gato e rato, mas eles vieram para justamente se afinar. Existem os casamentos que são realmente por afinidade, por amor, né? São aquelas pessoas, isso acontece, tem vários casos, de casais que são unidos em várias encarnações sucessivas, né? E o terceiro é eu acho que a nomenclatura é o provacional. Tem o intermediário, mas o provacional é com certeza o mais difícil, que é esse casamento de resgate. Mas assim, resumir, sacrificial, é isso. Mas aí é outra história. Não, mas aí é outra história. O sacrificial é aquele caso onde uma pessoa que teoricamente já é mais elevada, já é mais esclarecida, ela aceita por compromisso, entre aspas, carregar a mala. É assim, ele ou ela aceitam ter como esposa ou esposo uma pessoa que ainda está atrasada na evolução, no compromisso de tentar puxá-la para cima. Isso acontece no casamento, isso acontece em qualquer relação de família. Porque muitas vezes você tem uma família totalmente desajustada e a espiritualidade para ajudar planta ali no meio, às vezes um espírito que não tem nada a ver com eles, justamente de um grau evolutivo bem maior, que através do exemplo e da atitude com a família, tenta trazer a família toda para cima. Ou, ao contrário, você também tem o inverso, uma família toda equilibrada e o que eles chamam de ovelha negra, né? Que a gente chama de ovelha negra, que é aquela pessoa toda desajustada. Qual é o objetivo disso? É que essa família, pela proximidade, pelo amor, pelo exemplo, consiga resgatar aquela alma que está tão rebelde ainda. Mas o casamento é isso mesmo, o provacional e o sacrificial. É a grande maioria. Como também de relacionamento de mãe, de pai com filho. Isso também é super, super comum. Então, eu digo que o espiritismo foi fantástico na minha vida. A única coisa que eu perdi um pouquinho foi a inocência das crianças. Porque a gente, sem acreditar nisso, sem saber de toda essa verdade, você acredita que as criancinhas são inocentes, né? Que não tem passado, que não tem nada e que são muito puras. E, na verdade, às vezes, seu filho é um espírito muito mais antigo e com uma história muito maior do que você mesmo. Então, isso a gente aprende a saber, a conhecer e a respeitar. Então, para dar uma fechada, a metade não vem para completar, ela vem para alavancar, para ajudar. Mas aí o que ele diz aí é para somar. Na 299, em que sentido se deve entender a palavra metade? De que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Ele diz, essa expressão está errada, né? Não tem metade. Se um espírito fosse a metade do outro, se separasse os dois, eles estariam incompletos. Na verdade, cada um é um espírito, né? Que tem aí 1 bilhão de anos, mais ou menos. Aí ele dá aqui uma notinha. Espíritos simpáticos são aqueles que possuem afinidade entre si. Não precisam necessariamente estar no mesmo grau evolutivo. Um pode ser diferente do outro. Aí volta para dar aquele exemplo que Marília falou. A mãe, que o filho é delinquente, é maloqueiro, ela encontra num grau evolutivo acima desse filho. Mas nem por isso ela vai deixar de ampará-lo, de ajudá-lo, de estar junto dele, né?
300. Oh, muito bem, TT. Quando dois espíritos com muita afinidade se reúnem, essa união é por toda a eternidade. Está escrito, viu? Eles poderão se separar e se unir a outros espíritos. Todos os espíritos que já atingiram a perfeição estão unidos entre si. É isso aí, sempre. A espiritualidade no nível superior é uma irmandade só, né? É só amor, só caridade, só fraternidade. Nas esferas inferiores, nós, quando um espírito se eleva, ele já não tem mais a mesma simpatia por aqueles que deixou para trás. É assim mesmo, TT. Não falta caridade nessa afirmação, não? Calma, calma. Não, só assim, olhando para mim, sem olhar para ninguém. Não, eu acho que aí é que ele vai querer estar junto daqueles que deixou para trás, para ajudar e fazer crescer. Não vai querer. Vai deixar a patotinha lá para trás, não? Vai nada, vai nada. Se Alguém... ele se aperfeiçoou, realmente ele não vai fazer isso. Vila, você discorda dessa posição? Tem gravação no YouTube. Ela colocou de uma forma tal, como que está escrito que quando ele se eleva, já não tem mais a mesma simpatia por aquele que deixou para trás. Ah, vai te vir aí. Não é assim. Assim que eu li, eu entendi desta forma. Só que aí ele, como já se elevou, ele já está numa posição que vai tentar resgatar, vai tentar elevar aqueles para que chegue ao nível dele. Então, aí eu entendi. Depois que ela falou, foi que eu entendi isso. Mas numa patota diferente, né? Já não é a mesma patota. Ele até vai conviver numa patota diferente, mas o trabalho dele vai ser junto com essa que ele conviveu quando estava por aqui, de espírito inferior. Eu sou um espírito inferior. Se eu me elevar, eu vou tentar depois, a todo custo, querer elevar aqueles espíritos que ficaram para trás, que não passaram de ano. É isso que eu estou entendendo. Exatamente isso. Ficou alguma dúvida, pessoal? Oi. Mas eu acho que a gente pode pensar, né? E falar, e ver. Porque não se esqueça que isso aí era em francês e tem algumas palavras que tem outro termo. Então, talvez, pode ser que ele não queira, ele não quis dizer exatamente essas palavras. E a gente pode conversar aqui, tirar dúvida, né? Gente, exatamente isso, TT. O que eles estão falando ali, a simpatia, a questão de afinidade. Lembra, foi a Adriana que falou. Lembra que as afinidades, veja, é tudo muito, muito natural, né? A gente sente isso aqui. A gente não é nenhum espírito elevado. Mas a partir do momento que você começa a fazer um tipo de trabalho, que você começa a estudar, que você começa a aprender, que você começa a ter conhecimento das verdades, né, da espiritualidade, de tudo que a gente vai aprendendo ao longo da nossa caminhada dentro da doutrina espírita. A gente começa automaticamente a selecionar aquelas coisas que a gente deixa de fazer, coisas que a gente fazia antes e passa a fazer outras coisas. A gente deixa de ter aquele relacionamento mais estreito com determinados grupos e vai... Porque os interesses já deixam de ser o mesmo, entendeu? É a mesma coisa. Agora, você imagina isso quando o espírito alcança uma certa elevação, mas eles nunca vão... É de lei, é a lei. Isso é a lei de amor, é a coisa mais natural do mundo.
o mais forte ajuda o mais fraco. O que sabe mais ajuda o que sabe menos. Sempre. Entendeu? Desculpa. A mãe de André Luiz. Sim, isso. Tem vários exemplos na literatura, né? Tem aquele livro até que eu já meio que resumi aqui, que é a história de Alcione, né? Que já está ela não precisava nem mais reencarnar, ela já alcançou um nível, mas veio aqui para tentar resgatar aquele que ela amava. E a gente, no livro, que todos os livros de André Luiz, de uma forma geral, relatam esse tipo de resgate que sempre é feito, né? E olha, menina, olha, cada dia mais o lado masculino está se mostrando presente. Já reparou aqui? Hoje os homens estão se botando, viu? Estão pensando. Uma coisa que eu ia dizer aqui, geralmente são as mulheres que resgatam os homens, viu? As mães que resgatam os filhos, as esposas que resgatam os maridos. Principalmente nas histórias de André Luiz. Principalmente. 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento. Lá vem ele de novo com complemento. Viu? São o complemento um do outro, ou esta simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? A simpatia que atrai os espíritos é o resultado da perfeita concordância que existe entre suas tendências e instintos. Se um tivesse que complementar o outro, perderia sua individualidade. Aí ele faz uma descrição. Momento. Por favor. Nessa questão, ele faz uma descrição do que ele chama de simpatia. Isso. Que é o resultado da perfeita concordância que existe entre suas tendências e instintos. Na questão anterior, ele disse que diminui a simpatia, que é exatamente a afinidade. Ele se elevou, né? Então não tem mais a mesma simpatia, que seria as diferenças que passam a acontecer. Então, ele chamou de simpatia isso, né, que deu até ficou um pouco difícil de entender. Eu também achei complicado de entender aquela resposta. Mas, com essa explicação da simpatia aí, que é a concordância entre tendências e instintos, mata o problema da questão anterior. Fecha a pergunta, né? A quarta universitária. 302. Oi? A afinidade perfeita entre espíritos decorre apenas da concordância de pensamentos e sentimentos, ou também depende da uniformidade dos conhecimentos adquiridos? A afinidade perfeita entre espíritos decorre apenas da concordância de pensamentos e sentimentos, ou também depende da uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Para que a pessoa esteja no nível superior, Ana Paula, ela precisa ser uma pessoa intelectual, ter um nível de conhecimento alto? Qual é esse nível de conhecimento que ele está falando ali, ó? Pensamento e sentimento ou uniformidade de conhecimento? É conhecimento intelectual, moral? De que é que ele está falando isso? A evolução dos espíritos como um todo, ele se dá basicamente num tripé. A intelectualidade é um deles, então, conhecimento intelectual é uma característica evolutiva de crescimento. Moralidade é outra, espiritualidade é outra.
Então, para que o espírito esteja no mesmo nível, em afinidade perfeita, ele tem que ter um equilíbrio nessas três coisas. Isso a gente diz assim, por exemplo, numa encarnação, normalmente a pessoa evolui mais ou menos em 1 ou 2 quesitos desses. Nunca você vai ter, numa encarnação, um prodígio que vai evoluir em tudo. É difícil, porque a natureza não dá saltos. A nossa evolução é lenta e progressiva. Então, digamos que numa encarnação eu me capacite muito intelectualmente, estude muito, faça cursos, pós-graduações, blá, 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 mas esqueci a espiritualidade. Então, ficou a espiritualidade mais atrás, a intelectualidade lá em cima, a moral pode estar no meio do caminho. Aí, digamos que na encarnação seguinte, eu já não evolua mais tanto intelectualmente, então, naquela encarnação, eu me dedique mais à espiritualidade, então, eu já vou crescer mais em outro quesito. Mas, no fim de tudo, de toda essa escala evolutiva, vamos ter que evoluir todos nessas 3 escalas. E só os espíritos afins, perfeitamente, eles têm digamos assim, esse equilíbrio nessas 3 escalas evolutivas. Isso, afinidade perfeita, sintonia plena. Para que você tenha uma evolução plena nesses 3 quesitos, ao fim, digamos, dessa escada, você vai se capacitar, todos nós vamos, um dia, a sermos espíritos perfeitos. Então tem que estar no mesmo grau evolutivo, né? Como responderam aí os espíritos. Tanto é que, usando aquele exemplo que a Adriana falou, no livro Nosso Lar, André foi resgatado do umbral, o pai dele ainda não tinha condições, ele foi para o Nosso Lar para começar o tratamento, e a mãe já estava no nível superior. E ela podia vir visitar André, mas André não podia ir onde ela está. Os espíritos superiores têm essa possibilidade, e os espíritos mais inferiores não têm essa ascendência moral para acontecer isso, né? 303. Os espíritos que hoje, desculpe, está errado ali, não possuem afinidade entre si, poderão ter afinidade no futuro? Sim. Um dia todos terão afinidade entre si. Quando nós todos formos espíritos, seremos deuses todos. Não é, Marília? Não seremos? Estão falando por aí. Espíritos perfeitos. Então, quando formos todos espíritos perfeitos, todos teremos afinidades entre si. O espírito que hoje está num padrão evolutivo inferior, ao se aperfeiçoar, alcançará o padrão evolutivo em que o outro já se encontra. O reencontro se dará mais rápido se o espírito mais evoluído der uma estacionada, por não ter conseguido superar as provas a que se submeteu. Estacionar aí, viu, pessoal? Não é regredir. Estacionar. Eu estou na minha escalada. 1ª série, 2ª série, 3ª série, levei pau. Eu não volto para a 2ª. Eu fico na 3ª. Então, eu estacionei. Né? Ok? Não é isso que ele está dizendo. Vai chegar o outro, aí querer também que o outro leve pau para poder você chegar junto dele, é cruel, né? 2 a 303A. 2 espíritos que possuem afinidade poderão deixar de tê-la, está vendo? Certamente. Se um deles for preguiçoso e estacionar em sua evolução.
Está todo mundo ali naquele grau evolutivo, né? Aí, trabalhando para crescer, se um der uma descansada, o outro vai passar à frente e ele vai ficar. Né, Vila? Tu estás estudando, bicho? Isso. As afinidades serão outras, porque o outro vai estar envolvido em outros projetos e aquele que ficou está envolvido em outros projetos. Kardec diz o que sobre isso? Volta para as metades eternas. A teoria das metades eternas, ou almas gêmeas, é uma imagem, para fechar esse conceito, né? É uma imagem que representa a união entre dois espíritos cuja afinidade é muito grande. Eu acho que é isso que a gente quer dizer, né? Minha cara metade, né? É uma expressão usada até mesmo na linguagem popular e que não deve ser levada ao pé da letra. Os espíritos que utilizam esta expressão certamente não pertencem a um grau mais elevado. Suas ideias são limitadas e expressam o pensamento que tinham quando estavam encarnados. É preciso rejeitar essa ideia de dois espíritos criados, um para o outro, e que finalmente um dia devem reunir-se na eternidade, após estarem separados durante um período mais ou menos longo. Então, cara metade, como disse aqui Ana Paula, não existe, né? A gente não deve usar esse termo. Não, é somente uma analogia. Analogia, mas é isso, que não... Uma imagem que ele é uma imagem que representa. E aí passamos para as lembranças da existência no corpo físico. Será que a gente se lembra de tudo quando a gente chega lá, hein? Hein, Tetei? O que é que você acha? No corpo físico. Vamos? Não, marcas não. Outras notas. É isso aí. Vamos ver. 304. O espírito recorda. Isso a gente está falando, viu, gente? Sempre de um espírito, não é espírito inferior, não. É alguém que já. O espírito recorda-se da sua existência no corpo físico? Sim, está na espiritualidade. Sim, pelo fato de já ter vivido muitas vezes na Terra, lembra-se do que foi e do que fez como homem. Algumas vezes, essa lembrança lhe faz rir, porque ele sente pena de si mesmo. Senhora Marília, você disse não, Mauro, presta atenção na pergunta. Mas nas reuniões mediúnicas, quantos espíritos a senhora vê que perguntam assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Eu estava no hospital e agora me trouxeram para cá. Tem tudo a ver com essa pergunta que você está dizendo. Todo espírito se lembra, tem a lembrança do seu corpo físico, Marília? Maurinho. Isso. Isso. Exatamente, Zélia. É exatamente isso. Mas eu não estou aqui para facilitar, não. Só estou para complicar. Mas você perguntou se eu não vi os espíritos, não vejo. Não, eu não vejo. Você não vê, não. Ou você escuta, meu bem. Você brincou comigo, eu estou brincando com você. Eu não vejo nada. É exatamente como a Zélia falou. Os espíritos, quando eles chegam, eles estão perturbados, eles ainda estão naquele processo, como eles não sabem, como para muitos morreu, acabou, ou morreu e vai dormir eternamente, porque quando você desencarna, você vai para aquilo que você sintoniza, para aquilo que você idealizou, para aquilo que você criou. Se você acredita que quando você morrer, você vai
que acabou, que não é mais nada, você vai ficar durante muito tempo sem ter consciência de você, até que vai passar por todo um processo de conscientização. Mas, às vezes, você desencarna desorientado, como você disse, eles achavam que estavam no hospital, pensam que estão em outro hospital, enfim, aquela confusão mental total. Isso é verdade, mas é só pelo fato da confusão mental. Isso. Kardec comentou: o mesmo ocorre com o homem que, ao atingir a idade da razão e das loucuras que cometeu na juventude ou das ingenuidades da sua infância. Então, quando você está lá, né, que tem a lembrança, que passa essa fase, e aí você recorda-se dessas existências. A lembrança da existência em corpo físico se apresenta ao espírito recém-desencarnado de maneira completa e repentina? Olha aí. Não. A lembrança lhe surge pouco a pouco, como algo que sai de um nevoeiro, e à medida que nesta lembrança ele fixa a sua atenção. Então, essa lembrança, e também dependendo do nível espiritual de cada um, é gradual. Não é? Mauro, no livro de André Luiz, E a Vida Continua, ele retrata exatamente isso. Né? Conta a história de uma moça que ela estava com uma doença muito grave e ela vai fazer uma cirurgia. Ela vai fazer uma cirurgia e ela não sobrevive à cirurgia. E quando ela acorda em outro hospital. Né? E ela era católica, como muitos são católicos. Tem até um filme sobre esse livro. Tem o filme E a Vida Continua. Se você quiser, no YouTube tem um filme sobre isso. Tem esse filme. É muito interessante. E eles lá se reúnem. E nesse hospital ninguém sabe. Ninguém sabe que está no mundo espiritual. Todos acham, Claro, você se vê como você era. Cadê minha família, né? Porque ninguém vem me visitar. Mas, rapaz, Ana Paula me deixou. E aí eles ficam cochichando entre eles lá. Eu já ouvi alguma coisa que a gente teria morrido, não sei. Enfim, é bem interessante o filme. E, assim, esclarece bem essa pergunta aí. É assim Isso aí. Vida continua. E a vida continua. Sem dúvida, sempre. Né? O livro sempre é muito mais completo. Esmiuça bem as situações. 306. O espírito lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida. Ele consegue rever toda a encarnação de uma só vez. O que é que tu acha, Wanda? Ele consegue ver tudo de uma vez? Para os universitários? Universitária, você também. Ele recorda os fatos que tiveram maior influência sobre sua nova condição de espírito. Entretanto, existem circunstâncias da sua vida para as quais ele não dá a menor importância e delas não se preocupa em lembrar. Ele não dá importância, Ana Paula? Ou ele quer esquecer? Bom, como foi falado na outra pergunta, essa lembrança ela vai ser gradual, vai ser lenta e gradual. E ela vai acompanhar a possibilidade dessa pessoa de lembrar dessa verdade e de trabalhar isso na espiritualidade, porque sempre eles estão socorridos, estão tendo assistência, e essa lembrança ela vai sendo puxada pouco a pouco
por conversas, por terapia, com própria espiritualidade. E essa recordação vai sendo à medida da necessidade. Agora, o fato de maior ou menor importância, é lógico que a pessoa recorda de fatos importantes, recentes. Mas, muitas vezes, ela bloqueia fatos que causam dor. Então, é natural que fatos mais traumáticos, mais dolorosos, eles só venham a ser revelados, ou que ela venha a se lembrar, algum tempo depois, principalmente depois que ela já está tendo um determinado suporte, para ter condição de relembrar todos os fatos dolorosos da vida dela. Aí vai vir a próxima pergunta. Vai passar o filminho na tela que LED na tua frente, ou isso vai ser trazido na tua memória? Eu acho que é essa aí. É ainda mais para frente. Ele poderia se lembrar dessas circunstâncias se quisesse? Ele pode lembrar-se de acontecimentos de forma bem detalhada e até mesmo dos pensamentos que ele teve naquelas encarnações. Mas quando isso não tem utilidade, ele deleta lá do disco, né? O espírito consegue perceber a finalidade da vida na Terra em relação à vida futura? Olha aí, o espírito percebe a finalidade daqui, da encarnação, em relação à vida futura? Certamente. E essa finalidade se apresenta para ele de maneira bem mais clara do que quando ele estava encarnado. Encarnado, ele está ligado mais à materialidade, né? Então, ele não fica tão sensitivo para isso, a maioria deles. Compreende que precisa evoluir para chegar ao infinito. Olha aí, espíritos superiores. E sabe que, Maria diz que não são deuses, não. E sabe que em cada uma das encarnações, ele se liberta de algumas impurezas. Então, como espírito, né, a gente acha que tem, né, TT? Assim, cai logo na carapuça do que a gente podia ter feito e o que a gente não fez, né? Acho que a primeira coisa que chega lá e o filminho que passa para a gente é esse, né? Mas, rapaz, eu podia ter feito a paz com fulaninho. Esse casamento provacional, não, o outro como é? Aí sabe como é que vem agora? Siamês. Não vem, não? Siamezinho. Um coladinho no outro. Um só come se o outro der de comer. Vila, Oi, Vila. Mauro, Ana Paula explicou bem. No casamento sacrificial, geralmente é um espírito que já alcançou um grau mais elevado de conhecimento, de espiritualidade, que aceita vir com aquela criatura. Mas se não der certo, não pode vir os dois, feito aquelas meninas que eu conheci lá, bichinha, ela tinha duas cabeças. Geralmente, esses assim, Mauro, eles são espíritos que, em outras oportunidades, tiveram dificuldade de se relacionar. E agora dividem o mesmo corpo para que um possa auxiliar o outro, para que eles sintam a necessidade de... Isso. Eles têm que se ajustar, harmonizar. Vão precisar ficar juntos para se complementar nesse caso e depois, na individualidade, crescer. Isso? E aí, meninas, qual é a dúvida? Divida com a gente, Bel. Não, eu estou dizendo, quando acontece deles serem siameses, então, aí a gente já não pode nem considerar como prova. É uma expiação, não é? Eles vêm unidos exatamente para expiar juntos, né? Ali não tem nem o que provar mais, ali é expiação mesmo, né? Acabou, Vila? Você está ansioso para acabar.
Então, agradeço a paciência de vocês. Desculpem a ansiedade de Vilarim. Boa noite.